Boa noite, amados irmãos, graças e paz do Senhor Jesus Cristo. É um grande prazer estar com os irmãos e irmãs este domingo para estudar acerca da palavra do Senhor, ter os nossos corações trabalhados pelo Senhor por meio da sua palavra, no poder do seu Santo Espírito. Portanto, eu convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias na carta que nós estamos trabalhando, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos hoje trabalhar o capítulo 3 de Tessalonicenses. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. 1 Tessalonicenses 3, versículo 1 ao 5. Neste momento, então, com reverência à palavra do Senhor, vamos realizar a leitura. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vamos ao nosso Senhor em oração. Pai amado e querido, Deus eterno e santo, Deus poderoso, misericordioso, colocamos nossos corações, Senhor Deus, neste momento diante de Ti, clamando que o Senhor fale, Senhor Deus, conosco, o Senhor prepare os nossos corações e a nossa mente, Senhor Deus, a estar voltada a Ti, Senhor Deus, o nosso coração a estar voltado a Ti. Que as nossas afeições, Senhor Deus, todo o nosso ser, seja neste momento dedicado ao louvor e adoração do Teu santo nome, Senhor. Nos ensina por meio da Tua palavra, aperfeiçoa o Teu povo, Senhor Deus. Traz libertação aos perdidos, porque nós te suplicamos no nome de Cristo, Senhor. E desde já te agradecemos, Pai. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós finalizamos então o capítulo 2, onde Paulo traz aqui uma ação de graça e depois explica aos irmãos o porquê ele não pôde estar ali. E agora no capítulo 3, Paulo então vai começar a explicar o porquê ele enviou Timóteo, qual estado ele se encontrava. Nós vemos do capítulo 1 ao capítulo 3, então, Paulo está fazendo uma introdução, está fazendo uma apresentação com o propósito de relembrar os irmãos da experiência que eles tiveram com ele e com Silas durante a estadia de Paulo e Silas em Tessalônica. Isso era muito importante, porque como nós vimos, eles foram afastados de maneira muito brusca. Paulo então foi pregar o evangelho em Tessalônica, ficou lá por 3 semanas, e nós vimos então que de maneira uma ruptura muito brusca foi feita por meio daqueles que se opunham a Paulo e conduziram então Iason aos magistrados, e Paulo saiu fugido muito apressadamente daquela cidade e muito provavelmente estava proibido de voltar. Em Atos 17, quando nós lemos então essa estadia de Paulo em Tessalônica, nós vemos que os magistrados fizeram Iason e os da sua casa prestarem fiança, que significa um voto, um compromisso que seria pago caso aquilo voltasse a acontecer. E provavelmente era o retorno de Paulo e Silas à cidade. Nós então hoje vamos trabalhar por título afeições pastorais de Paulo. Esse é o título do nosso sermão de hoje. Nos capítulos passados, Paulo apresentou a igreja de Tessalônica como uma igreja modelo, que havia sido reconhecida como uma igreja modelo. Como falamos anteriormente, relembrou então essa interatividade, o cuidado, as ações, a forma como Paulo se portou ali ministrando a palavra, no seu ministério de interatividade com os irmãos. E Paulo então aqui ele vai abrir o coração para os irmãos de Tessalônica. Ele já havia nos mostrado então sobre como ele se portou, havia se mostrado como ele interagiu com aqueles irmãos, quais eram as funções pastorais que os irmãos eles
podiam ter presenciado ali no ministério de Paulo, as referências do que é um pastor, mas hoje Paulo ele vai nos mostrar como funciona um coração pastoral. Esse é o centro dessa mensagem. Porque, se os irmãos atentarem, no capítulo 1 e 2, Paulo estava relatando principalmente o que havia ocorrido, trazendo então à memória dos irmãos o que eles haviam interagido ou experimentado com Paulo ali. Agora no finalzinho do capítulo 2, no versículo 17 ao capítulo 3 também, Paulo vai falar o que estava se passando com ele e os irmãos não sabiam, né? Ele falou então que ele havia sido impedido de retornar, que Satanás tinha colocado o empecilho diante dele. Paulo havia dito que ele estava ansioso por ver os irmãos, ou seja, ele não estava afastado porque ele era negligente. Paulo começa então a abrir o seu coração e aqui seria muito melhor que não houvesse, né, essa divisão, lembrando que os capítulos na Bíblia, eles não são o capítulo, né, capítulo 3, capítulo 4, os números não são inspirados, aqui é uma carta fluida. Portanto, o final do capítulo 2 e o início do capítulo 3, eles formam uma só ideia. Feita essa introdução, meus amados irmãos, nós vamos começar a tratar do texto propriamente dito. E hoje nós vamos então olhar para um coração pastoral ou as afeições de um pastor. No versículo 19, Paulo diz, do capítulo 2, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, sois vós a nossa glória e gozo. Paulo, portanto, disse, vocês são preciosos para nós. Vocês são como filhos. Nós nos sentimos orfanados, esse é o termo que ele utilizou, quando nós fomos separados de vocês. E vocês, portanto, são a nossa esperança, nossa alegria, a nossa coroa de glória no dia, então, da revelação de Cristo. E porque vocês são tão preciosos para nós, e aí entra o capítulo 3, por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Ou seja, porque vocês são tão importantes para nós, porque eu estava tão aflito de não poder saber qual era a condição de vocês, porque eu não tinha mais notícia da fé de vocês, estava afastado de vocês há mais de 1 ano, e o meu coração estava tão contrito, tão pesado, tão aflito, que nós, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Paulo diz então que o coração dele estava muito aflito, que o coração dele estava muito pesado e que ele tentou de diversas formas retornar até Tessalônica, porque ele estava preocupado com a condição dos irmãos, mas não conseguindo, ele disse, não dá mais, eu não posso mais esperar, então eu prefiro ficar sozinho em Atenas e enviar Timóteo para saber a condição da espiritualidade dos irmãos. E esse é o nosso primeiro ponto. Um coração pastoral é um coração preocupado constantemente com o estado do rebanho. O que Paulo estava preocupado aqui? Vamos lembrar que ele ficou 3 semanas em Tessalônica, pregou a palavra àqueles irmãos, os irmãos então se converteram, uma igreja foi estabelecida ali e Paulo foi bruscamente afastado dos irmãos. Paulo, portanto, estava lidando com uma igreja recém-nascida. Paulo estava lidando com uma igreja que tinha acabado de se estabelecer e que depois que se estabeleceu não pôde passar nem um segundo a mais na presença de Paulo, sendo instruído pelo apóstolo, cuidado pelo apóstolo, discipulado pelo apóstolo, recebendo o carinho, como Paulo muito bem coloca, de maternidade, paternidade daquele servo do Senhor que estava ali para cuidar dos irmãos. Era uma igreja que, além de ser recém-nascida, ou seja, jovem na fé, muito jovem na fé, estava em uma cidade comercial muito paganizada, muito ligada a ídolos. Nós vemos que um dos destaques que Paulo dá com relação à firmeza e veracidade da fé dos tessalonicenses é o abandono da idolatria, porque era muito forte na cidade. Eram irmãos que, além de estarem em uma cidade com muitas tentações, e também estava sendo perseguida por aqueles que eram seus concidadãos. É isso que Paulo coloca. Então, uma igreja jovem,
precisava receber e aprender muito ainda a questão do evangelho, precisava ser mais nutrida. Era uma igreja que estava em uma cidade com muitas tentações e uma pressão idólatra imensa, e que essa pressão ela se manifestava na oposição agressiva por parte dos concidadãos. Portanto, Paulo estava muito preocupado com o estado daquela igreja. E como nós dissemos, esse é um status constante de um coração pastoral. Um coração pastoral, nós vimos a função de um pastor, as atividades pastorais, o que é a atividade pastoral, mas agora nós estamos vendo que isso não é algo que é exercido somente quando nós subimos no púlpito. Nós não somos chamados, os pastores, eles não são levantados e chamados pelo Senhor para serem pastores somente quando eles estão no púlpito ou na igreja. Paulo disse que desde que ele saiu de Tessalônica, o coração dele estava pesado e constantemente preocupado em como estavam aqueles irmãos. Quando nós lemos o versículo de número 2, por exemplo, ele diz: enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. No versículo 4, pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós bem sabeis. Portanto, Paulo também sabia que esses irmãos tinham notícia das suas aflições, tinham notícia do que estava padecendo com ele, e ele precisava saber, então, em qual estado cada coração, de maneira pessoal, se encontrava. Um pastor é alguém, portanto, que se preocupa com o estado de cada alma que está sob o seu pastoreio. Isso não acontece somente com os tessalonicenses. Quando nós olhamos para o ministério de Paulo em Atos, nós vemos que essa é uma característica dele. Todas as igrejas que ele planta, ele permanece ali durante um bom período ensinando e cuidando dos irmãos, e depois então ele vai viajando e plantando outras igrejas, mas constantemente ele retorna a elas para saber qual o estado em que elas se encontram, e constantemente também está enviando representantes, cartas, está em comunicação com a igreja. Um coração pastoral, portanto, ele tem a necessidade, ele pensa constantemente sobre o estado de cada coração, sobre o seu pastoreio. Portanto, a preocupação pastoral ela não sai do coração do pastor em nenhum momento. Essa questão de manter os problemas das ovelhas sobre o seu pastoreio na mente, no coração, é algo constante. Isso é perceptível nas conversas com outros pastores, pastores de Deus, pastores que de fato foram levantados pelo Senhor, constantemente pensando e perguntando, tentando obter respostas para o problema e o estado das almas. É alguém que constantemente quer ter informação sobre como aquela pessoa ou como a igreja ela está reagindo à pregação e à ministração da palavra. E a preocupação de Paulo era exatamente essa: saber como a palavra tinha sido recebida por aqueles irmãos e saber como eles estavam então vivendo à luz da palavra. Vamos lembrar, meus amados, que esta carta ela foi escrita após o retorno de Timóteo. Então, o que Paulo apresentou ali no início, no prólogo do texto, eram as notícias que ele tinha recebido. Aqui ele está dizendo antes de enviar Timóteo, ele está falando sobre antes de ter notícia dos irmãos. Ele não sabia como a fé na igreja de Tessalônica estava se desenvolvendo. Portanto, o primeiro ponto é esse: um pastor é alguém que constantemente tem o seu coração preocupado com o estado espiritual do seu rebanho. O segundo ponto é que um pastor, assim como Paulo, e Paulo aqui é o nosso modelo de ministério, é alguém que está constantemente preocupado com a saúde do rebanho, no sentido de que ele está constantemente querendo que o rebanho cresça, progrida, se desenvolva e esteja saudável. E nós vemos então que Paulo tenta prover isso aos irmãos por meio do envio de Timóteo. No versículo 2 ele diz: preferimos ficar sozinho em Atenas, e aqui a palavra sozinhos, utilizado no plural, provavelmente Paulo está falando acerca somente dele, utilizando algo que nós muito fazemos também no nosso idioma, utilizar às vezes o plural, mas para se remeter a uma situação e não a várias pessoas. Por que nós podemos pensar isso? Porque quando nós lemos o capítulo 18 de Atos, nós vemos que
Paulo tinha enviado, no mesmo contexto, Silas para Filipo, quando ele ficou em Atenas, tá bom? Então Paulo ficou sozinho e enviou o irmão Timóteo, ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Paulo, portanto, ele estava preocupado em como os irmãos tinham recebido a palavra e estavam se desenvolvendo, mas essa não era uma preocupação meramente formal. Paulo estava preocupado com o estado da fé dos irmãos, porque ele sabia que ele não estava ali ministrando e pregando o evangelho constantemente aos irmãos, ou seja, alimentando aqueles irmãos. Ele entendia que eles tinham muito ainda a aprender, eles precisavam ser fortalecidos, eles precisavam crescer. Então, o propósito de Paulo estar com aqueles irmãos, além de se alegrar com eles e ver o rosto deles, era cuidar pessoalmente deles, alimentar, executar o exercício pastoral. Portanto, esta preocupação com o estado do rebanho, constante no coração do pastor, não é algo meramente afetivo, não é algo ligado a uma perspectiva meramente emocional, uma preocupação que não se manifesta em soluções de como cuidar daquela alma. Paulo não. Paulo ele estava preocupado com o estado dos irmãos porque sabia que a palavra não estava sendo ministrada por ele ali. Então ele assumiu essa responsabilidade por saber que era uma igreja recém-formada e que não tinha uma liderança forte estabelecida para poder executar então esse serviço essencial à igreja, que é a pregação, o ensino, a administração da palavra aos irmãos. Tanto que Paulo diz que as características centrais de Timóteo não é somente que ele tinha confiança de Paulo, não é somente que ele era um cara legal ou bacana. Paulo diz que ele enviou Timóteo até aqueles irmãos porque ele era ministro de Deus, ou seja, um despenseiro do Senhor, alguém chamado para a administração da palavra, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para poder vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Paulo aqui nos dá diversas informações riquíssimas. Primeiramente, ele sabia que um genuíno cuidado pastoral consiste na aplicação da palavra. Essa preocupação com o estado do rebanho está ligado intimamente à preocupação em alimentar o rebanho e cuidar desse rebanho. É uma preocupação prática, uma preocupação que remete às atividades que precisam ser exercidas. É uma preocupação com o desenvolvimento e o crescimento de cada alma. A segunda informação importante que Paulo nos apresenta aqui é que somente por meio do Evangelho uma fé ela pode se desenvolver e alguém pode estar saudável espiritualmente. É impossível que uma igreja seja saudável afastada do Evangelho, alheia à pregação da palavra, alheia à ministração da palavra. Ele utiliza duas expressões que Timóteo tinha a missão de fazer lá, como representante de Paulo, com o coração daqueles irmãos. A palavra confortar e a palavra exortar são empregadas aqui neste texto, mas o original dessas palavras é fortalecer e estimular. Tá? Fortalecer e estimular. Essas duas palavras, no seu contexto e também no seu significado original, significa a primeira, fortalecer, ou seja, tornar algo firme e vigoroso, apresenta-se em vigor. Então ele tinha como missão pregar o evangelho para que a fé daqueles irmãos então recebesse ainda mais vigor, mais força, pudesse agora se alimentar com coisas ainda mais sólidas, ficassem mais firmes, mais pujantes. Mas o outro propósito era estimulá-los. E a aplicação aqui da palavra estimular, o significado dela estimular, é que eles vivessem a palavra. Ela tem esse significado de experimentar algo na vida. Portanto, o que Paulo estava desejando e a preocupação dele com aqueles irmãos era se, primeiramente, a palavra estava sendo ministrada e aprendida por eles, e como Paulo não estava lá, ele sabia que faltava um ministério mais vigoroso na apresentação da palavra àqueles irmãos, com o desejo de que esses irmãos vivessem a palavra.
com o desejo de que esses irmãos agora pudessem experimentar, que a palavra fosse vista na vida deles. Essa era a preocupação de Paulo e por isso ele envia Timóteo. Portanto, o pastor que se preocupa de fato com a sua igreja é alguém que está constantemente buscando saber do estado da alma de cada indivíduo, como nós vimos no primeiro ponto. É alguém que está preocupado em como a igreja está reagindo à ministração da palavra, como é que eles têm vivido à luz da palavra, mas essa preocupação ela se manifesta de maneira prática, portanto, constantemente no coração e na mente do pastor. Ele está pensando em quais áreas a palavra precisa ser administrada, pregada para ser vivida, em alimentar o rebanho, em que esse rebanho ele se desenvolva. Essa é a grande alegria de um verdadeiro pastor. E Paulo também tinha essa preocupação, de que os irmãos aprendessem para viver, de que os irmãos eles estivessem crescendo no conhecimento, na graça e na vida do Evangelho de Cristo. No versículo 3 até o versículo 5, Paulo vai nos mostrar que um coração pastoral ele não somente está preocupado com o estado do rebanho, ele não somente está preocupado em prover alimento para que esse rebanho possa então estar em um bom estado, alimentando, fortalecendo, estimulando a piedade, preocupado quando isso não ocorre por parte de um membro, por parte de uma ovelha ou da igreja como um todo, mas a terceira preocupação constante no coração pastoral é com relação às provações e tentações do rebanho. No versículo 4, do versículo 3 ao versículo 5, Paulo ele diz o seguinte, que ele estava preocupado porque ele não tinha notícias então dos irmãos, ele queria saber qual o estado que a igreja se encontrava, por isso ele envia Timóteo e fica sozinho em uma cidade pagã, extremamente avessa ao evangelho que é Atenas, abrindo mão de algo muito precioso para si, que é Timóteo, envia então aqueles irmãos de maneira abnegada, porque ele queria que os irmãos fossem alimentados e estimulados à piedade, mas Paulo também estava preocupado de maneira compassiva com a dor daqueles irmãos. Ele sabia, como nós falamos no início, que aquela igreja ela não somente estava sendo desafiada, como todo crente é, a receber a palavra e a viver a palavra, mas eles estavam em um contexto muito específico, em um contexto muito doloroso, que era de ser perseguido e saber que Paulo também tinha padecido algumas aflições. No versículo 3, portanto, ele diz, olha, eu enviei Timóteo para vos confortar e exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se perturbe por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Paulo, portanto, é alguém que estava preocupado não somente de maneira mecânica, que a igreja aprendesse e vivesse, mas era alguém compassivo. Ele estava atento às dificuldades, estava atento às dores que aqueles irmãos estavam experimentando na cidade de Tessalônica. Primeiro ele fala sobre tribulações e perseguições. Ele fala, olha, vocês são uma igreja jovem e vocês estão em um contexto muito duro de perseguição e tribulação, né? Nós sabemos que no Império Romano nós tínhamos punições muito severas, nós tínhamos oposições dos judeus. Paulo mesmo, antes de chegar aqui em Tessalônica, havia passado por uma experiência terrível em Filipe, de ser açoitado por causa da sua fé. Então Paulo havia recebido na sua própria carne a dor de ser perseguido pelo Evangelho e sabia o quão os homens podem ser perversos quando eles afligem os servos do Senhor. Então Paulo ele queria que Timóteo estivesse ali para poder cuidar pessoalmente daqueles irmãos, no sentido de lidar com cada aflição, com cada pensamento e com cada tentação. E essa é a segunda preocupação dele aqui com relação às dores, né? Não somente dores físicas e psicológicas referentes à perseguição, mas também a luta espiritual daqueles irmãos. Ele diz, olha, portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que Satanás, a expressão utilizada aqui é Satanás ou tentador, vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Ele sabia que
havia lutas espirituais também, que aqueles irmãos não tinham alguma maturidade para suportar. E Paulo disse assim, que ele estava orando para que todas essas aflições, para que toda a oposição de Satanás não houvesse esfriado a fé dos irmãos. Paulo queria estar ali então para enfrentar as batalhas, para lidar, para sofrer com eles, poder estimular eles em meio a toda a aflição, em meio a toda a dor que eles estavam passando. Portanto, um coração pastoral, ele nos mostra que ele também está preocupado com as dores e as aflições do rebanho, de maneira pessoal, dentro do contexto de cada um, dentro do contexto da própria igreja, dentro do contexto de cada fé, de cada coração. Existem tentações específicas que nós vamos passar de maneira diferente. As pessoas, elas passam por mesmas situações, às vezes perseguição e alguma tentação, de maneira diferente. Cabe ao pastor, portanto, ter esse relacionamento com o rebanho e aplicar a palavra também de maneira individual. Paulo fez isso em Tessalônica, ele disse isso para nós. Lá no capítulo 2, ele disse que enquanto ele estava lá com os irmãos, ele exortou e cuidou de cada um. Nós vimos que essa era uma prática comum dele. Portanto, o pastoreio não pode ser desenvolvido unicamente do púlpito. É impossível, é alheio à atividade pastoral. A atividade pastoral consiste em contato constante e contínuo com os irmãos. A preocupação de Paulo aqui não é com uma igreja em um sentido abstrato, mas com os irmãos, cada um daqueles que compunham aquela igreja, porque ele sabia que somente quando cada membro está fortalecido e perseverante no Senhor é que a igreja, como um corpo, como um organismo, apresentada de maneira local, também está fortalecida e sendo desenvolvida. Paulo, portanto, apresenta que o coração dele era um coração que carregava o rebanho na sua mente, carregava o rebanho como um peso bom, no sentido de uma preocupação constante e genuína, como uma mãe, como um pai que se preocupa com seus filhos constantemente até o fim de suas vidas, e que, portanto, ele não deixava de ser pastor, amigo e irmão daquela igreja, quando ele então ia para outra cidade anunciar o evangelho. Vamos lembrar que o ministério de Paulo aqui é um ministério itinerante, mas quando nós nos voltamos para os pastores locais, temos aplicações muito específicas e nós vamos tratar em breve delas. É importante nós notarmos que, apesar de nós encontrarmos em Paulo um modelo da aplicação ministerial, o exemplo maior de pastoreio, de todo esse cuidado, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o sumo pastor. Quando nós vamos até João, no capítulo 10, vamos até lá. Nós vamos ver que essa manifestação do pastoreio aponta para o cuidado que o próprio Cristo tem com a alma da igreja, que o próprio Cristo, então, realizou pela igreja. Quando nós abrimos em João 10, o Senhor Jesus Cristo tem aqui um sermão diante ali dos fariseus, diante ali dos judeus, acerca do seu pastoreio e do aprisco que a ele pertence. Quando nós olhamos então para o versículo 1, vamos ler, ele diz: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. É óbvio que o Senhor está falando aqui acerca do seu pastorado, do seu sumo pastorado sobre todas as almas.
Mas Cristo aqui ele nos diz como deve funcionar então o coração de alguém que é chamado ou vocacionado para ser um co-pastor, para ser um co-cooperador, subpastor de Cristo, aquele que está sob as suas ordens, aqueles que pastoreiam as ovelhas que pertencem a ele, mas que estão sendo usados pelo Senhor como instrumentos de pastoreio. E essa imagem era muito visível na cabeça dos irmãos daquela época. Cristo diz que ele alimenta as ovelhas, Cristo diz que ele se preocupa com elas ao ponto de entregar a própria vida para que elas tenham vida. E ele diz que essa não é a característica do mercenário. O mercenário ele quer tirar proveito das ovelhas, ele quer a carteira das ovelhas, ele quer a bajulação das ovelhas, ele quer então usar e lucrar com as ovelhas, de maneira que quando o lobo aparece, quando os perigos aparecem, as tentações aparecem, ele não está ali para arriscar a sua vida na proteção das ovelhas, ele foge. Ele foge. Quando nós olhamos então para a mensagem de Cristo em João 10 e nós olhamos para Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 3, nós vemos que o Senhor, ele capacita o coração daqueles que chamam para pensar de maneira pastoral, para viver de maneira pastoral. Portanto, a capacitação para o ministério, ela não é somente envolvida em habilidades de retórica ou habilidades de exegese, tudo isso é muito importante. Tudo isso é muito importante. O Senhor ele exige a habilidade de ensino, mas ele exige um coração que se preocupe com essas ovelhas ao ponto de entregar a sua paz, ao ponto de entregar a sua saúde, ao ponto de entregar a sua própria energia para poder ver o bem dessas ovelhas. O Senhor, portanto, àqueles que ele chama, ele também dá um coração pastoral. Não só uma mente pastoral, não só habilidades para o exercício do ministério, mas é intrínseco que aquele que é chamado para cuidar de almas cuide com afeição também. É por isso que nós nominamos esse sermão de afeições pastorais. E ela não finaliza aqui. Paulo ele vai continuar abrindo o seu coração até o versículo 13 do capítulo 3, ou seja, todo o capítulo 3 vai ser Paulo fazendo esse movimento de mostrar como é que funciona o coração e uma mente pastoral. Para nós finalizarmos, meus amados irmãos, nós vamos fazer então algumas aplicações aqui. Primeiramente, o ministério pastoral ele é carregado o tempo inteiro. O pastor ele não é pastor somente quando ele está na igreja. O pastor ele não é pastor somente quando ele entra, no caso, no aspecto físico da igreja e vê os irmãos ali. O pastor é alguém que está constantemente preocupado com o rebanho. E essa preocupação ela é com respeito à resposta do coração diante da palavra. Essa preocupação ela é em como a palavra ela pode ser aplicada não somente do púlpito, que é vital para o ministério de ensino e de cuidado da igreja, mas também a cada coração. E o coração pastoral é aquele que está preocupado com as tentações e provações que lhes são compartilhadas pelos membros da igreja, de maneira que ele sofre também e luta e está ali para poder enfrentar ocasiões de tentação, de pecado, de falha, de rebeldia, muitas vezes, que precisa ser combatida. O pastor, portanto, ele carrega as ovelhas na sua mente, no seu coração, constantemente, ao longo de todo o seu ministério. Portanto, é muito estranho alguns pastores que estão à frente de igrejas, mas eles não param na igreja. E não somente não param na igreja, mas eles não têm noção nenhuma do povo que está teoricamente sob o seu pastoreio, e só teoricamente, não na prática. Ele não conhece os irmãos, ele não tem contato com os irmãos, ele é uma espécie de popstar ou de administrador, que somente rege as finanças e os programas da igreja para poder fazer com que ela tenha alguma dinâmica ou atraia algumas pessoas para ali, mas não há uma preocupação real com o estado da alma daquelas ovelhas, não há uma preocupação real com a resposta da fé daquelas ovelhas, não há uma preocupação real com as tentações e provações que elas estão passando, não há uma resposta em estar ali, torná-los firmes, constantes e santos para enfrentar a Satanás, para enfrentar o pecado, para enfrentar as aflições.
Esse tipo de modelo pastoral moderno, ele é antibíblico. Ele não encontra suporte na Escritura. O pastor estrela ou o pastor administrador dos dias atuais, ele não encontra suporte na Escritura. O ministério pastoral, ele está voltado acima de tudo para a glória de Deus e para a saúde e cuidado da igreja local. Isso é claro na Escritura. Isso é visível na Escritura. Portanto, a primeira exortação é para nós como pastores, como nós temos desenvolvido o nosso ministério pastoral. Será que nós temos feito com que outras atividades secundárias, suplantem o nosso ministério? Ou será que nós somos visivelmente, ativamente, intencionalmente indiferentes a tudo isso? O que me importa é ver número, o que me importa é ver a dinâmica, mas o estado da alma e do coração, o alimento, a saúde, as lutas, as aflições, essa pessoalidade no ministério, ele não existe. Será que nós temos pensado nos problemas dos membros? Será que isso tem, em até certa medida, nos tirado o sono? Não de maneira exagerada, nós não estamos dizendo aqui que o pastor ele deve pensar que cabe a ele conversão de coração, ou cabe a ele resolver cada problema. Não é essa a questão, mas é uma preocupação compassiva de que aquilo seja resolvido. Portanto, ele está diante de Cristo em oração, constantemente clamando: Senhor, em que eu te posso ser útil? Em que, Senhor Deus, cabe a mim te servir nisso? E o que não cabe ao pastor, o que excede a sua competência, o sumo pastor com certeza executará. Mas é parte do ministério pastoral carregar o tempo inteiro no seu coração, na sua mente, de maneira preocupada, como um pai e uma mãe se preocupam com o filho, o estado da sua igreja. Portanto, isso deve provar os nossos corações. Paulo, abrindo o seu coração, nos ajuda a provar os nossos nesta noite, pastores e também aqueles que são jovens e estão pensando em ingressar no ministério. Qual o seu propósito de entrar no ministério? Ter o púlpito, ensinar, pregar a palavra, mas de maneira fria, unicamente para mostrar que você tem algum conteúdo, algum ensino, para poder ser visto. Não é esse o coração pastoral. O coração pastoral está preocupado em que essa palavra ela penetre os corações para que Deus seja glorificado na vida de cada um dos irmãos. Ministério pastoral, portanto, essa é a segunda aplicação, demanda afeição. Não existe ministério pastoral indiferente, não existe ministério pastoral frio, ausente, alheio, como alguns irmãos dizem, um pastor inacessível. Alguém que ninguém consegue encontrá-lo, ninguém consegue ser aconselhado por ele, ninguém consegue passar um tempo com o pastor. Ele é alguém inacessível, alguém que não está disponível ao rebanho. O ministério pastoral demanda disponibilidade para cuidar. O cuidado das ovelhas é pessoal e envolve afeição, envolve preocupação quando alguém está reagindo mal à palavra, envolve preocupação quando alguém está passando por um momento difícil da sua vida, envolve tristeza quando essa pessoa responde de maneira rebelde, quando ela então é aversa ao ministério pastoral, responde de maneira agressiva ao ministério pastoral, demanda tristeza. Portanto, o coração do pastor ele não é alheio ao ministério. Quando nós somos chamados para pastorear, nós não precisamos jogar o nosso coração fora. Na verdade, não conseguiremos pastorear adequadamente se o coração ele não estiver funcionando. Ele é o nosso instrumento de trabalho. Ele precisa estar alinhado com os propósitos e com a palavra de Deus. Terceiro ponto, e aqui a igreja poderia pensar, mas por que aqui nós temos constantemente Paulo explicando sobre o ministério pastoral? Ele faz isso em todas as cartas. Se nós pararmos para atentar, se nós pararmos para considerar com dedicação, Paulo ele nos mostra que constantemente ele fala do seu relacionamento com a igreja, ele fala do relacionamento pastoral com a igreja, e o propósito disso é para que a igreja venha a entender que o Senhor então chama alguém, o Senhor ele capacita alguém, ele traz os dons sobre alguém, a igreja deve reconhecer e consagrar então esse pastor, mas agora, a partir do momento da consagração, a partir do momento da imposição de mãos, ele não se tornou um ciborgue, ele não se tornou uma espécie de androide, um robô. Ele é alguém que sofre, ele é alguém que tem preocupações
que outros não têm, ele é alguém que tem demandas que outros não têm. Portanto, Paulo deixa claro, ele tenta explicar as funções de um pastor e o que é um pastor para que a igreja escolha um pastor de acordo com os propósitos de Deus, mas Paulo constantemente abre o seu coração e mostra como deve funcionar a mente e o coração de um pastor para que a igreja também seja compassiva e misericordiosa com ele. Paulo constantemente pede orações nas suas cartas. Paulo constantemente exorta aos irmãos para que respondam com honra e estima aos seus pastores. Quando nós vamos ler o capítulo 5, o capítulo final de Tessalonicenses, nós lemos isso. No versículo 12, Paulo diz: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tendes paz entre vós por causa da obra. Paulo explicou, ele passou os 3 primeiros capítulos falando sobre a obra ministerial, sobre o que de fato deve ser a obra ministerial. Não só para que a igreja tivesse parâmetros, como nós falamos, de escolher, de atentar, de ver biblicamente se aquela pessoa possui os requisitos para o ministério pastoral, mas que olhando para essa obra e contemplando o que é o coração, o que é a mente de um pastor, a igreja também o tenha em grande amor, estima, respeito, como Paulo deixa claro no versículo 13 do capítulo 5. Como o escritor de Hebreus deixa claro, no livro de Hebreus, de que haja resposta adequada, quando ele está tratando em Hebreus 13, versículo 7 e 17, por aqueles que velam pela alma da igreja. Portanto, Paulo ele está deixando isso aqui claro para os irmãos de Tessalônica, para eles entenderem o quanto eles eram amados e o quanto Paulo se preocupava e o quanto eles estavam constantemente no coração dele, o quanto a mente dele estava voltada para eles constantemente, de maneira exaustiva. E somos chamados para isso. Aquele que ensina, aquele que cuida, deve fazer até a exaustão. É isso que Romanos 12 nos deixa muito claro. O último ponto, portanto, depois de considerar que a igreja deve atentar para si e ver se ela tem sido rígida e criteriosa em escolher pastores de acordo com a Escritura, segundo os requisitos escriturísticos e bíblicos, mas se elas também têm cuidado, respeitado e amado os seus pastores como devem amar. Aqueles que de fato são pastores, a igreja deve fiscalizar isso sim, mas com amor, piedade e estima. E o quarto ponto é lembrar que o pastor não é um super-homem, o pastor ele falha, o pastor ele é um homem limitado e com um trabalho que envolve sim uma carga enorme diante do Senhor, e ele será capacitado para ir por isso, para Deus. Mas o pastor ele é um ser humano, ele é alguém que é pecador, como o próprio Tiago falou de Elias, sem nenhuma hesitação, sujeito às paixões, que nós somos sujeitos. É alguém que está lutando, é alguém que precisa de cuidado, é alguém que precisa de amor e atenção da igreja, e alguém que precisa reconhecer as suas limitações. E muitos pastores hoje não têm reconhecido isso. Eles têm respondido à demanda cruel de algumas igrejas de que ele seja um super-homem, tentando ser esse super-homem, mas ele não conseguirá, porque ele não foi chamado para isso. Não está na natureza dele, a natureza dele ainda é corrupta, a natureza dele ainda está corrompida. Ele é um homem, portanto, os pastores não devem responder a essa demanda cruel de serem espécie de robôs perfeitos, de serem espécie de super-homens, porque não conseguirão. E a única coisa que obterão no final é peso, é hipocrisia muitas vezes, em tentar se passar por um super santo, e em alguns momentos depressão e suicídio, como tem acontecido. Portanto, as igrejas não devem exigir isso dos seus pastores, mas também os pastores não devem tentar suprir essa demanda, mas ensinar a igreja, como Paulo fazia, sobre o que de fato é o ministério pastoral, à luz da Escritura, e como funciona um coração pastoral. E a boa notícia é que quando nós falharmos, precisamos pedir perdão a Deus, precisamos clamar a Ele por misericórdia e graça, mas precisamos descansar também, porque o sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo, entregou a sua vida pelas ovelhas e Ele cuida de todos nós.
todos nós. O Senhor cuida do coração pastoral de cada um dos membros da igreja e Ele garante a nós, na mesma passagem, em João, no capítulo 10, que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Que verdade maravilhosa! Isso traz paz aos nossos corações, por saber que nós somos cuidados acima de tudo pelo próprio Deus. Isso traz paz ao coração pastoral, por saber de que, apesar de toda a excelência que é demandada de nós, nós somos meros instrumentos do Senhor e que Ele usará quem Ele quiser, para a glória do nome dEle, de maneira compassiva, misericordiosa, graciosa, nos sustentando quando precisarmos ser sustentados e conduzindo todas as coisas de maneira que nada sairá em desordem. O que nos cabe é obedecer como pastores e como igreja. O que nos cabe é obedecer como um só corpo no qual todos fazemos parte. O que nos cabe é ouvir a voz do nosso sumo pastor em cada detalhe a qual ele organiza e guia cuidadosamente e amorosamente a sua igreja, e nos submeter a ele, porque essa é a natureza de uma genuína ovelha de Cristo: ouvir a sua voz e segui-lo. Vamos ao Senhor em oração. Pai amado e querido, Deus eterno e santo, te agradecemos, Senhor Deus, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por ter nos entregue o Teu Filho, Senhor Deus, para pastorear as nossas almas, porque quando estávamos desgarrados, Senhor Deus, perdidos no mundo, Senhor, o Teu Filho veio e ajuntou, Senhor Deus, e continua ajuntando as ovelhas que ainda não estão, Senhor Deus, reunidas, e fará isso até o dia da Sua vinda, quando todo o Seu aprisco estará reunido em um só corpo, em uma só voz. O Senhor Jesus Cristo cuida de nós em cada uma de nossas aflições, em cada uma de nossas batalhas. O Senhor Jesus Cristo entregou a vida para formar um povo para Ti, Senhor, para poder comprar, Senhor Deus, pecadores e transformá-los em ovelhas e filhos com o próprio sangue, e nenhum dos que está em Suas mãos será perdido, Senhor. Até lá nos ajuda, Senhor Deus, até a vinda do Teu Filho nos ajuda, guia o nosso coração em submissão à voz do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo, em submissão, Senhor Deus, à Tua palavra, olhando para tudo aquilo que Tu requer da Tua igreja, para tudo aquilo que Tu tem ensinado à Tua igreja, Senhor, para como Tu tens exigido que cada dom que Tu administraste sobre nós, que cada dom que Tu entregaste ao Teu povo seja exercido. Isso inclui o ministério pastoral, que é o foco do texto desta noite, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra revelada, pelo cuidado que o Senhor dispensa sobre cada um dos nossos corações de maneira única, Senhor Deus. Sustenta-nos, aperfeiçoa-nos como igreja, aperfeiçoa, Senhor Deus, os Teus ministros do Evangelho. Age, Senhor Deus, nos corações para que possamos fugir dos padrões do mundo, Pai. Fugir, Senhor Deus, de toda essa falsidade, de ministérios perversos, desaprovados pela Tua palavra, e que possamos nos preocupar genuinamente em viver de acordo com aquilo que Tu tem demandado da igreja e dos Teus pastores. É o que nós pedimos em Cristo e já Te agradecemos, Senhor. Amém, Senhor, e amém.